Olá, terça-feira, 4 de agosto. Hoje a gente volta a falar sobre o crime de racismo na Unesp. Você vai saber de que forma a Comissão do Negro de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Bauru vai atuar nesse caso. Outro destaque desta edição é o basquete. De cara nova, equipe apresenta contratações e se prepara para disputar o Paulista com os garotos da base. Ecopontos completam 4 anos em Bauru, mas parte da população ainda não sabe usar o serviço. Câmara faz sessão solene para comemorar o aniversário de Bauru. Há 4 anos, os bauruenses têm à disposição ecopontos espalhados pela cidade. São 7 locais para captação de entulhos e material reciclável. E a procura vem crescendo. No primeiro semestre deste ano, foram descartados cerca de 20% a mais de lixo que no mesmo período do ano passado. Mas a falta de conscientização de parte da população, principalmente aos domingos, quando os ecopontos estão fechados, tem gerado acúmulo de sujeira nas ruas. Em áreas da cidade como essa, 6 vezes por semana chegam lixo reciclável, entulhos de obras e até restos de imóveis. E essa é justamente a finalidade dos ecopontos: ajudar a população a destinar o lixo que produzem de maneira adequada. No local, funcionários indicam ao usuário como fazer o correto descarte, com espaços definidos para cada tipo de entulho. Que tipo de lixo pode trazer aqui? Lixo reciclável. Mas também vem entulho e madeira. E aí cada um é classificado no seu local. Aí as pessoas, você chega aqui pode trazer todos eles no mesmo veículo, mas chega aqui tem que ser classificado. O entulho na caçamba e também a madeira no seu próprio local. E o reciclável no local do reciclável. Ricardo trouxe restos de materiais de construção para depositar no ecoponto que fica embaixo do viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, uma das primeiras unidades a funcionar. Eu utilizo muito, porque aqui é o melhor lugar para a gente jogar as coisas, né? Descartar. Atualmente existem 7 locais e outros 4 devem ser inaugurados até o ano que vem. Há ainda um ecoverde, espaço destinado para o depósito de restos de podas e árvores e de limpeza de calçadas e terrenos. Mas o maior desafio das equipes que trabalham nesse serviço é a conscientização da população sobre a importância de utilizar os espaços de acordo com as regras. Aqui no ecoponto da Rua Bernardino de Campos, há provas concretas da falta de conscientização da população. Mesmo estando a poucos metros do local correto de destinação de lixos e entulhos e restos de materiais de construção, as pessoas ainda preferem depositar esses materiais em terrenos próximos ao ecoponto. A situação se agrava aos domingos, quando as unidades não funcionam. Ao invés de esperarem até segunda-feira chegar, as pessoas lançam os resíduos em locais próximos. Para a secretária municipal de Meio Ambiente, após 4 anos de atividades, ainda é preciso conscientizar melhor a população. A questão ainda do lixo no nosso país é uma coisa que meio cultural. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e chamar a atenção para a população que em Bauru nós temos 7 ecopontos. Nós temos a coleta orgânica no nosso município dia sim, dia não. Nós temos a coleta seletiva passando na frente da nossa casa uma vez por semana. E ainda a gente tem alguns casos de pessoas que depositam lixo em local irregular. O seu Ricardo, lá do início da matéria, concorda. Ele diz que o aprendizado tem que começar desde muito cedo. Teria que ser na escola, né? E eu acho que isso daí é fraco nas escolas. A gente estuda tanta coisa aí que não precisa e justamente essa parte aqui não tem. A gente pede para que a população utilize esses espaços para fazer o depósito, depositar os seus resíduos no local correto, que esses resíduos vão ter uma destinação correta e não serão jogados à margem de rios, em terrenos baldios e em outros pontos da cidade. O aniversário de Bauru foi no sábado, mas a comemoração na Câmara de Vereadores foi ontem durante a sessão. O prefeito esteve na festa e falou da dificuldade financeira que atinge o município. A sessão solene em comemoração ao aniversário de Bauru contou com a presença de vereadores, funcionários e políticos que representam a região.
O vereador Lima Júnior falou em nome dos colegas da casa. Destacou os avanços da cidade e os desafios para os próximos anos. O prefeito Rodrigo Agostinho também comemorou as conquistas da cidade nos últimos anos e ponderou que o atual momento requer cautela por causa da crise econômica. Para ele, o grande desafio é administrar a cidade sem comprometer as contas da prefeitura. Nós vamos ter que se desdobrar, nós vamos ter que continuar fazendo a mesma coisa com menos recursos. Vamos ter o desafio de buscar mais recursos fora do que trabalhar única e exclusivamente com os recursos de cá. Bauru já passou por outras crises, então a gente tem toda uma equipe que sabe trabalhar em período de crise. O prefeito também afirmou que a oposição que tem enfrentado na casa é encarada com respeito. Tenho um respeito muito grande pelas críticas que eu recebo, eu procuro acertar, procuro melhorar, eu já fui vereador, então eu sei como é que se comporta uma casa de leis. E nós que estamos no Executivo temos que manter esse diálogo permanente, de maneira muito franca com a Câmara, para que a gente possa ir vencendo cada um dos desafios. Na sequência, um bolo foi cortado em homenagem aos 119 anos da cidade, com direito a parabéns para você e brinde. E ontem não foi votado nenhum projeto durante a sessão. Ou o texto foi retirado da pauta ou foi sobrestado. Entre eles, a proposta de dar o nome de Engenheiro Américo Marinho Lutz ao viaduto que liga Falcão ao Bela Vista. Essa votação foi adiada por 2 sessões. As temperaturas continuam mais próximas do verão que do inverno. Vamos ver se o tempo permanece assim nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Tarde de sol em todo o estado de São Paulo. O tempo segue estável nos próximos dias. Em Bauru, a umidade do ar é baixa, já está em nível de atenção, em 29%. A velocidade dos ventos é de 4 km por hora. Hoje a mínima ficou em 17 e a máxima chegou a 31 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 18 e 28 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer o novo elenco do Bauru Basquete para esta temporada. Entre amanhã e sexta-feira, a RP Júnior organiza a 7ª edição do Meeting de Relações Públicas da Unesp em Bauru. O evento reúne alunos e profissionais da área para a troca de experiências. Durante os 3 dias, os participantes vão ter palestras, workshops, grupos de discussão e mesas de debate, que vão abordar o papel do Relações Públicas na sociedade. Outras informações sobre o meeting você encontra no site do evento. As inscrições custam R$ 25 e podem ser feitas até amanhã. O assunto agora é esporte. O Bauru Basquete apresentou oficialmente ontem à tarde o elenco que vai defender o time nesta temporada. A equipe perdeu importantes peças, mas também ganhou reforços de peso para tentar manter o alto nível. O Bauru Basquete está com 2 novas caras, o ala Léo Mendel e o armador Paulinho Borassini. Léo foi medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho. Apesar de ter apenas 22 anos, já defendeu o Franca Basquete em 4 edições do Novo Basquete Brasil, o NBB. Buscava um time que brigasse por títulos, um time que ia ser campeão. E sei que aqui vai ser assim, então foi uma escolha minha. Para minha carreira, sei que vai ser o melhor para mim. Paulinho atuou pelo Pinheiros no último NBB e disputou o Intercontinental de Clubes de 2013. Para ele, é um bom desafio ingressar em uma equipe que obteve tanto sucesso na temporada passada. Fiquei muito feliz de ter entrado em acordo aqui com o Bauru. Uma equipe que na temporada passada chegou a todas as finais, perdeu só um jogo. É um grande desafio, mas estou pronto, já tenho uma boa experiência também para estar treinando agora e entender o que o Guerrinha vai querer de mim para poder ajudar a equipe na melhor forma possível. Para o técnico Guerrinha, a vinda dos 2 atletas equilibra as saídas do ala Gui Deodato e do armador Larry Taylor. O Léo é uma das grandes revelações no momento do basquetebol brasileiro, juntamente com o Ricardo, na minha opinião. Ele é um jogador que pode jogar em 2 posições, né? E ele vai agregar muito, porque tem uma característica muito própria do nosso time. E o Paulinho, ele é muito parecido com o estilo de jogo do Ricardo, com mais experiência, né? E também vai dar uma qualidade muito grande. A gente perde algumas coisas, mas ganha em outras. E as novas e velhas feras do Bauru Basquete terão um grande desafio a partir de agora. Repetir o sucesso da temporada passada, quando o time conquistou 4 títulos, sendo 2 internacionais.
Além disso, a equipe tem pela frente a disputa do título mundial contra o Real Madrid em setembro. Mas até lá, nos primeiros jogos na nova temporada, o elenco vai contar com atletas do Sub-22 e do Sub-19. A ideia é apostar na vontade da garotada, somada à experiência dos profissionais. O pessoal do Sub-22 já utilizado, o Paulista passado, já jogaram bastante. Mas isso vai ser naturalmente, né? Porque se a gente colocar muita pressão em cima dos mais novos, eles podem aí até queimar, né, o início de carreira deles. Então tem que ser uma coisa bem equilibrada, tendo suporte e de acordo com as necessidades. Depois de estabelecer um novo recorde de invencibilidade no NBB, com 28 vitórias em 30 jogos, sendo 26 triunfos consecutivos, o Bauru Basquete inicia os treinos em quadra e se prepara para o primeiro jogo do Campeonato Paulista. E a empolgação dos atletas é grande, principalmente dos mais novos. A expectativa para essa temporada é enorme. Eu acho que o primeiro jogo vai ser importantíssimo para a gente. Até porque a gente está sem os principais jogadores, então os meninos para a gente vai ser uma muito boa oportunidade que a gente vai ter, e agora é saber aproveitar o momento e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Com esse Paulista eu espero aproveitar a oportunidade e mostrar também que eu posso estar revezando com o elenco adulto nos campeonatos principais. E olha só, o primeiro jogo do Bauru Basquete no Campeonato Paulista vai ser nesta quinta-feira, dia 6, às 8 da noite, no ginásio Panela de Pressão. Parte da verba arrecadada com a bilheteria será destinada a Sorri. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30. A seguir, nós vamos falar sobre o crime de racismo cometido na Unesp aqui em Bauru. Nós conversamos com o coordenador da Comissão do Negro de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB, o Antônio Carlos Barros. Ele comenta o que deve ser feito pela universidade e como a comissão deve acompanhar esse caso. É já, voltamos num instante só. A Unesp tem se mobilizado para discutir o preconceito racial dentro da instituição depois das pichações racistas que apareceram num banheiro do campus aqui em Bauru. Hoje, o professor Juarez Xavier, que foi um dos alvos das ofensas, está na reitoria da Universidade em São Paulo para debater a criação de uma comissão de estudos sobre assuntos étnicos no âmbito da graduação em todos os campos da Unesp. Ainda sobre esse episódio, a Comissão do Negro de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Bauru pretende acompanhar de perto a investigação e as medidas que vão ser tomadas pela universidade. Nós conversamos com o coordenador da comissão, o advogado Antônio Carlos Barros. Ele acredita que os casos de racismo que não se restringem só ao campus em Bauru, tenham relação com o maior acesso de negros à universidade por causa da política de cotas. De 2012 para cá, quando a Unesp começou a trabalhar com as questões das ações afirmativas, nós começamos a ver que algumas manifestações contrárias, elas foram sendo pautadas, e isso é importante. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Só que o que acontece é o seguinte: primeiro é demonstrado para as pessoas que o recorte da ação afirmativa, ela nasce de uma questão racial, está errado. Isso é que gera esse preconceito, que gera situações negativas cada vez mais. O primeiro recorte que acontece é o recorte social. São alunos advindos da escola, da rede pública. E depois eu tenho um recorte que envolve afrodescendente e que envolve o indígena. Então, o que acontece? Quando isso chega na comunidade, e falo aí a comunidade educativa, você começa a ter reações diferenciadas. Quando nós começamos a pensar o que o aluno agora vai ter mais um dividindo comigo. O que vai acontecer agora comigo? Vai ter 50% de bolsa. Quem vem de bolsa não estuda. Ao contrário, quem vem da bolsa, se é assim entendido, que eu não entendo assim, quem vem da ação afirmativa, ele tem que estudar tanto quanto aquele que não se utiliza da ação afirmativa. E a qualidade de ensino não diminui pela presença dessa pessoa na esfera da comunidade educativa, seja ela de ensino superior ou não. Então, você precisa, em primeiro lugar, trabalhar a questão discente, informar aos alunos o modelo correto que está sendo implantado. Segundo, trabalhar com a questão docente, informar aos professores que nós temos uma norma a cumprir, existe uma lei da história do Brasil que tem que ser cumprida, existe uma Constituição que tem que ser cumprida, existe um Estatuto da Igualdade Racial aprovado e que tem que ser cumprido, e que, portanto, a universidade está dentro desse contexto social e não pode fugir desse contexto. Você tem que educar as pessoas. Por quê? Porque para ela é uma coisa natural. Ela age como se deixar uma pessoa negra
o afrodescendente esperando numa loja, enquanto você atende 5, 6, 7, 8 pessoas, para ela isso é natural. Então, você tem que ensiná-la que se você chegou, tem que ser atendido naquele momento. E não esperar como se você fosse um sub-humano, como se fosse uma subcategoria. Não é assim que funciona. Só que se você não falar, a pessoa vai continuar tomando as mesmas atitudes. Então, você erra porque não educa. E, segundo, você erra ainda porque se acontecer de maneira repetícia, você vai uma vez, 2, 3, e você não toma uma ação judicial, aí você erra mais gravemente ainda. Eu tenho problema lá fora? Tenho. Mas lá na universidade, eu tenho que começar a trabalhar também isso com o meu aluno e começar a discutir isso institucionalmente. Para quê? Para que eu tenha mudanças de comportamento. Se o meu aluno em História ou em Geografia não sabe onde ficou, historicamente, o Quilombo dos Palmares e não tem uma definição de como que ele se desenvolveu, eu tenho alguma coisa errada. Eu estou errando na formação desse meu aluno. Então, o espaço da universidade tem que também discutir e tem que formar pessoas para que possam ter novas atitudes. Imagine você, um profissional formado em medicina e que tem dentro de si esses atos preconceituosos. Na universidade eu posso mudar essa concepção que ele tem. Porque quando ele chega lá e vai atuar como médico, ele tem que ter um novo olhar. Ele tem que ver a pessoa afrodescendente que ele vai atender como alguém que tem direitos e que cumpre os seus deveres. Ora, se ele se formou numa escola pública, quem pagou para ele estudar? Ele não pagou. Quem pagou foi negros e não negros. Então, o dinheiro que estava lá na universidade não veio só de uma referência. Quando ocorre o crime de racismo? Vamos pensar na questão agora atual da Unesp. Quando ele colocou lá no banheiro e tratou da questão dos afrodescendentes e vai dizer que todos são macacos fora da universidade, quando ele fez isso de maneira geral, isso é um crime de racismo. Vamos pensar que você viu essa notícia e você comentou favoravelmente, tá? Você incorre no mesmo crime que ele. Ah, mas eu só comentei. Você comentou dizendo que você concorda com as ideias dele. Se concorda, é um crime de racismo, você responde na mesma potencialidade que ele. O que acontece na injúria racial? A pessoa é que é atingida na sua honra. Então, nós temos na questão da Unesp o nome de um docente responsável por um departamento e lá apareceu o nome dele. Então, nesse caso aí, eu tenho uma injúria racial. Ele, professor, vai tomar as providências, desde chamar a polícia, né? Mas ele é que vai dar encaminhamento a essa ação. Na outra, que é a questão do crime racial, não. Aí o Ministério Público é uma ação incondicionada e ele vai tomar todos os procedimentos necessários. Nós vamos encaminhar já um ofício para a participação nas investigações, né? A OAB tem esse caminho. O que nós estamos levando mais em consideração também? É que existiram outros atos anteriores na Unesp e esses atos têm que ser estudados num conjunto. Eu não posso ver só a questão agora pontual da Unesp Bauru. E esses atos nós queremos encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que a Assembleia, assim como ela tomou providências em relação à USP, que é a questão dos estupros, e que era uma coisa muito séria, assim como ela está tomando providência em relação aos trotes nas universidades públicas do Estado de São Paulo, que é extremamente grave, que ela também agora comece a tomar providências em relação aos atos de racismo e de preconceitos raciais existentes nas universidades paulistas. Isso ele tem que fazer. E junto com isso nós vamos encaminhar também um ofício para o SOS Racismo, para que eles também possam acompanhar essas ações que estão acontecendo nas nossas universidades paulistas. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!